Ora, seja bem-vindo ao último Dia D deste ano. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para analisar o país do lado direito. Semanalmente também, como sabe, nós temos aqui uma rotação entre 4 comentadores. Os desta semana são o Miguel Morgado, à minha direita, e o Rui Ramos, à minha esquerda. Ora, sendo o último programa deste ano, é natural que a gente tente fazer uma espécie de resenha daquilo que aconteceu durante 2021. E quais são os 2 polos principais que nós escolhemos? Olha, em primeiro lugar, um polo nacional, e aqui a ênfase vai para a crise do poder socialista. O segundo polo é internacional e o acento tónico vai para as questões europeias. A Ucrânia, os processos disciplinares à Polónia e as políticas financeiras de exceção. Miguel, vamos começar pela parte nacional. Tu disseste, ou sugeriram aqui, o enfraquecimento do poder socialista. É verdade. Quero recordar como é que este ano começou. No final de 2020, o governo socialista pensava que tinha na epidemia uma espécie de tónico de salvação de si mesmo. Eu recordo que o Partido Socialista ganhou as eleições em 2019, agora vamos ter eleições outra vez, ganhou as eleições em 2019, no início do outono de 2019, sem programa, sem desígnio, sem propósito nenhum. E isso até se viu pelo pessoal que foi escolhido para ir para o governo. Pessoas do núcleo duro do Partido Socialista que se destacavam sobretudo pela lealdade a António Costa e pouco mais. Era um governo totalmente à deriva, sem propósito, que quando chega a epidemia, encontra no combate à epidemia o seu grande propósito político. É assim que António Costa se quer regressar ao protagonismo na liderança do país através do combate à epidemia. E tentou fazê-lo durante o ano 2020 a mostrar que Portugal era um caso de sucesso. Um grande caso de sucesso. Era evidente para toda a gente que estuda minimamente o que é que se passa no país que o que estava em curso era um desastre de proporções com poucos paralelos nos últimos 40 anos. Mas a propaganda socialista conseguiu ir aguentando isso até dezembro de 2020, com base nesta ficção de se escolhermos uns números relativamente à epidemia, sobretudo dos números dos infectados, então nós fazemos uma comparação internacional e estamos muito à frente. Isso desmoronou-se completamente em janeiro de 2021 e, a partir daí, começámos a ver, pela primeira vez, reportagens da imprensa estrangeira, porque a imprensa nacional não estava disponível para isso, para dar conta, por exemplo, do caos nos cemitérios, nas morgues, tal era o volume, tal era a mortalidade que aquela vaga estava a despertar e, sobretudo, o colapso dos serviços públicos de saúde, em primeiro lugar, mas não só. Eu recordo que foi nesse mês de janeiro que o governo mandou as escolas irem para encerrarem, prometendo meios eletrónicos para, na escola pública, os alunos não perderem o que já tinham perdido muito no 2020 em termos de aprendizagem, e foi o caos que se viu ao ponto até de se querer bloquear a atividade do ensino privado para reprimir aquela desigualdade que tinha sido provocada pelo próprio governo entre os alunos do ensino público e os alunos do ensino privado. Portanto, a partir daí começou-se a discutir realmente o desastre que isto tudo foi, até chegarmos ao ponto em que, já em 2021, a discussão se abriu ao desastre económico que tudo isto foi também, e a retórica do governo passou a ser bem, estava tudo a correr bem até 2019 e realmente há aqui um percalço qualquer na epidemia, como a economia portuguesa estava mais vulnerável, então sofreu bastante. Mas a teoria era muito parecida com aquela de 2009, que é o mundo mudou em 2 semanas. É isso mesmo. E o que o país já devia ter aprendido em 2009 ou em 2002, que é esta lição muito simples. Em tempos de prosperidade mundial, Portugal cresce, mas muito menos que os outros. E quando há um percalço qualquer que faz emperrar um pouco as economias lá fora, aqui em Portugal é um desastre. E terceiro ponto, muito importante, quando toda a gente começa a recuperar do percalço económico, seja de 2008, seja do colapso de 2001 na Bolsa, nos mercados capitais, seja agora com a epidemia, Portugal é o último, ou um dos últimos a recuperar e o mais lento a recuperar. E já agora eu queria partilhar também convosco 2 gráficos muito rapidamente sobre o problema que é o grande problema político que ficou
parece-me a mim, em 2021, mais visível do que era até 2021 e deixar-no realmente o grande fracasso do poder socialista, porque nós não nos podemos esquecer que o atual Primeiro-Ministro foi ministro e um ministro destacado nos governos socialistas anteriores, que governaram Portugal nos últimos 20, 25 anos, 26 anos, assim como o seu núcleo duro. Vieira da Silva foi o homem do memorando de entendimento que negociou com a Troika. Augusto Santos Silva, que está praticamente no governo ininterruptamente desde 1995. Portanto, todo esse núcleo duro está em funções ao mais alto nível de governação. Portanto, tem a responsabilidade política pelos resultados que temos a apresentar nestes 20, 25 anos. Ora bem, então vamos regressar ao célebre tema da convergência de Portugal com a União Europeia. António Costa estava a ensaiar a ir para as eleições dizendo que Portugal estava em convergência e agora nós temos uns dados mais fresquinhos, porque entretanto o FMI publicou uma base de dados muito importante que permite esta comparabilidade de uma maneira mais fiável. E é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Então, este gráfico o que é que diz? Diz que no final de 2021, portanto agora, a economia portuguesa, por habitante, vale 75,6% da média da União Europeia. Só para as pessoas terem um ponto de comparação. Em 1999, esse valor era de 86,7% do PIB per capita médio da União Europeia. Por isso, Portugal está num processo de divergência acentuadíssimo. E também fiz aqui algumas separações para as pessoas perceberem se era a Troika, se não era a Troika. Em 2015, o PIB per capita português era 77,1% do PIB. Agora está abaixo disso. E isto também nos vai obrigar a confrontar uma vez mais o problema deste poder socialista, que é governar para fazer esquecer as responsabilidades que o Partido Socialista teve nestes 20 anos, nestes 25 anos, e em 2011 em particular, para poder diabolizar um governo de direita ou de centro-direita, na medida em que a única coisa que agora existe em termos de debate político vindo do PS é não deixem a direita voltar porque vem aí o corte de pensões. Não há mais nada em Portugal, há isto. E, portanto, o PS tem de garantir que as pessoas não vão associar o corte de pensões ao corte de salários às suas responsabilidades por ter levado o país a 2011. Finalmente, vamos já calar, também para dar tempo ali ao Rui Ramos, mas queria só apresentar mais um gráfico, também tirado desta base de dados do FMI, que representa o crescimento acumulado, crescimento económico acumulado, de um conjunto muito alargado de economias. Eu pus aqui todas as economias da União Europeia, pus também economias da orla da Europa, pus aqui, por exemplo, Israel, Ucrânia e por aí adiante, nós agora já temos essa comparabilidade, e pus também Estados Unidos e China e Venezuela para haver referências externas à Europa. Essa da Venezuela é mazinha. É, para verem também como nos últimos 20 anos a economia da Venezuela contraiu para menos de metade do que era o sucesso de uma grande revolução socialista que foi aclamada em Portugal por tanta gente. Mas vejam que Portugal é essa barra a vermelho. Portugal tem atrás de si apenas a Grécia, a Itália e a Noruega, que cresceu pouco, mas assenta numa riqueza de petrolífera que lhes garante um nível de vida que nós não temos. Todas as outras economias cresceram mais, e algumas muito mais, sobretudo os do leste da Europa, do que Portugal. E tanto é assim que agora, com esta base de dados do FMI, nós podemos dizer que em 2021 Portugal foi ultrapassado, já não foi só pela República Checa, foi pela Polónia e pela Hungria. Quem conhece a história económica de Portugal, da Polónia ou da Hungria sabe o significado que isto tem. Portugal ficar numa posição, do ponto de vista histórico, menos próspero, com um nível de vida mais baixo que o da Polónia, foi sempre o horizonte de pobreza na Europa, de fome. Isso diz respeito já a 2020? Como? Esses números estás a citar? Que 2021. 2021. A base de dados fecha em 2021, depois tem previsões para 22, 23, mas as previsões eu já não pus. Portanto, é um dado pouco conhecido e pouco conhecido. Portugal foi ultrapassado em 2021, como se esperava, pela Polónia e pela Hungria. E a este ritmo, Portugal será, entre 5 a 10 anos, ultrapassado pela Roménia, o que então dá um outro horizonte histórico à nossa decadência ainda mais acentuada. Rui, a decadência do poder socialista. Pegando naquilo que o Miguel estava a dizer, o que nós estávamos a assistir há vários anos era um enfraquecimento da economia e da sociedade e das instituições portuguesas, e até parecia que isso beneficiava ao poder socialista, uma vez que tornava o Estado mais forte perante uma sociedade cada vez mais fraca.
É verdade, um Estado que se aproveitava das condições financeiras externas, sobretudo do financiamento dos seus déficits pelo Banco Central Europeu, para manter um bloco eleitoral em Portugal que lhe permitia, ao partido no governo, o Partido Socialista, ir ganhando eleições e estando indiferente, portanto, ao declínio do país, assim como aos seus clientes protegidos pelo Estado, com as suas 35 horas, com os seus salários e empregos garantidos. Essa era a situação em que nós tínhamos. E nós entramos em 2021, creio que, penso que muitos convencidos, a começar pelo Partido Socialista, mas até mesmo os adversários do Partido Socialista, que não havia saída para isto. O Partido Socialista tinha, no princípio do ano, o Governo Socialista tinha, no princípio do ano, sido responsável, embora eles conseguissem sempre evitar todas as responsabilidades, por aquilo que tinha sido um dos maiores desastres sanitários do mundo. Portugal é um dos países que tem mais mortes de Covid. Noutros países, no Brasil, nos Estados Unidos, o poder instalado, os governos, os presidentes, Trump, Bolsonaro, são criticados, são atacados por causa disso. Aqui, aparentemente, era mais Enfim, nós estávamos todos preparados para, tal como nos incêndios de 2017, tal como nos casos como aqueles de Tancos, isto é, todos aqueles casos em que o PS estava no governo, mas não estava a tomar conta de nada, quer dizer, não tinha responsabilidades de nada, portanto era a impressão que nós tínhamos. Depois tivemos também, curiosamente, umas eleições presidenciais em janeiro, em que o Partido Socialista não tem um candidato. Os candidatos do Bloco de Esquerda e do PC recuam imenso em relação ao passado, portanto nunca a base de apoio do governo, formada pelos partidos de esquerda, tinha tido um resultado tão mau em eleições presidenciais, mas no entanto, se nós folhearmos a imprensa, a ideia é: isto está a correr bem ao PS. A discussão estava toda no plano de recuperação e resiliência. Exatamente. E quando avançamos para as eleições autárquicas, e sobretudo quando avançamos para as eleições autárquicas em Lisboa, as sondagens parecem vir confirmar isso. Isto é, aquilo que nós basicamente vamos descobrir em 2021 é que vivemos mesmo, o Partido Socialista tinha-nos colocado a todos dentro de uma bolha. A bolha que é como é que tu explicas este poder... que a opinião pública e a sociedade civil não se tenha percebido isso e a reação a essa bolha tivesse começado mais cedo? Eu diria que o estranho é que tivesse. A maneira como a comunicação social está fragilizada e esteve condicionada pelo próprio Estado a partir de 2020. A própria fragmentação e discussão que existe nos partidos da direita daquilo que deveria ser a oposição e a estratégia seguida pelo Partido Social Democrata com a direção de Rui Rio. Isto é, tudo isso permitia diluir a percepção das coisas que estavam a correr mal. Isto é, estas estatísticas que agora o Miguel aqui mostrou, nós conhecíamos de 2019, de 2020, de outras alturas, quer dizer, mas não tínhamos... Não era matéria de discussão, de conversa. Aliás, tal como a mortalidade, os mortos não foram escondidos, quer dizer, os mortos do Covid, a mortalidade excessiva do Covid, a crise do Serviço Nacional de Saúde, não é propriamente nós não podemos dizer que estava escondida, ninguém via, não. O número de mortos até era publicado. Só aquilo não alimentava uma narrativa, como agora se costuma dizer, isto é, o governo tinha conseguido isso, isto é, não alimentava uma conversa, e uma conversa sobre o poder. E assim vamos para as autárquicas e temos aquela surpresa, a derrota em Lisboa, a perda de votos do Partido Socialista em Lisboa, que não corresponde a ganhos de voto pelos seus parceiros de esquerda, portanto é mesmo uma perda de votos da maioria que sustentava o governo, a perda de Coimbra, do Funchal, de Barcelos,
E depois temos aquela, mais outra surpresa, portanto, isso já foi uma surpresa. As eleições em Lisboa não tinham sido previstas de maneira nenhuma, nem pelas sondagens, nem pelos comentários ao processo eleitoral. Eu estive a ver isso, estive a folhear os jornais antes de todos os debates de Carlos Moedas com Fernando Medina eram vencidos implacavelmente por Fernando Medina até ao último momento. Isto é, ninguém estava minimamente preparado. Já vinha com vencedor antecipado. Já vinha. Era um país totalmente. É curioso, porque isto é um país totalmente impreparado para descobrir o que está a sentir, porque os votos são os votos do país. O país não sabia que tinha aquelas tendências e vai descobri-las nas eleições. E depois vai descobrir que, afinal, as coisas não estão a correr bem em termos da maioria que apoia o governo no chumbo do orçamento de Estado deste ano. Também que não se percebia, quer dizer, se ia acontecer ou não ia acontecer. Isto é uma coisa espantosa. O país entrou neste ano de 2021 completamente impreparado para o que ia acontecer. Não tinha essa percepção. Infelizmente, no fim de 2001, em novembro e dezembro, as coisas voltaram a baralhar-se, porque o PSD de Rui Rio, e Rui Rio depois consegue ser reeleito, aliás, na base desta proposta, mantém a estratégia que vinha a manter até 2021. Isto é, uma tentativa de chegar ao poder através de aproximações com o Partido Socialista. Portanto, o PS também não estava preparado para o ano 2021. E achas que está agora? Eu acho que não está, quer dizer, acho que se manteve nesta linha, quer dizer, em vez de ler o que está a acontecer e dizer, bem, se calhar o país o que está a precisar é de uma alternativa forte ao Partido Socialista, com a garantia de que, votando em nós, não há Partido Socialista no poder. Não, vamos lhe dar aqui a possibilidade de descobrir em fevereiro de 2022 que, tendo votado em nós para se livrar de António Costa e dos seus amigos mais próximos, dos seus amigos políticos mais próximos, de repente vamos descobrir que, afinal, ao votar no PSD, apenas estivemos a viabilizar de outra maneira a manutenção do poder socialista. E eu acho que esse é também o resultado, penso eu, uma espécie de... A política tem uma inércia maior do que a sociedade e do que a economia, e o que fez com que acabássemos 2021 e vamos agora começar 2022 num lado de uma espécie de clareza maior sobre o que está a acontecer na economia e na sociedade. Estes números mostram, estamos a ser ultrapassados, estamos em declínio. Estes últimos 25, 26 anos de história portuguesa foram anos de divergência e de declínio, e a política continua atrasada. Sim. Isto é, a política continua atrás a pensar que é com o Partido Socialista que se governa em Portugal. É isso. Miguel, tu dizes que houve um enfraquecimento do poder do Partido Socialista durante este ano. Mas a verdade é que, quando se faz a pergunta que agora fiz ao Rui, é que provavelmente a oposição não serve neste momento como alternativa, ou seja, não é vista como alternativa pelo eleitorado. Bem, mas as duas teses não têm que ser contraditórias, não é? Parece-me que as fragilidades, não estão a ser aproveitadas. As fissuras no edifício socialista que estavam disfarçadas até um certo ponto em 2021, deixaram de estar provavelmente naquele verão onde o país não se apercebeu de si próprio. É? E depois nos resultados das autárquicas realmente aí mobiliza-se até a nossa atenção a determinados detalhes sociais ou políticos do nosso cotidiano, e que nós pensamos, espera aí, as coisas estão a mudar. Sim. Essa liderança, essa mudança não está a ser liderada politicamente. Eu acho que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E aí por grande responsabilidade do PSD. Mas deixem-me só dar aqui 3 sinais dos últimos dias onde me parece que esta petrificação, esta desvitalização do poder socialista se tornou patente. Muito rapidamente. Primeiro, o discurso de Natal de António Costa. O discurso de Natal de António Costa foi exatamente igual àqueles que ele faz sempre a propósito dos números da epidemia, a explicar, a fazer aquelas exortações. Não há mais nada, porque não há mais nada. Não há mais nada, não é só para o país que está obcecado, não é o país que está obcecado com a epidemia. Não há plano, é o governo que não tem mais nada para além da epidemia e presumia que esbanjar o plano de recuperação e de resiliência seria suficiente para colmatar essa ausência. Segundo detalhe, o episódio da TAP. A propaganda socialista está a apostar a pôr todas as baterias para fazer disto um grande sucesso. O sucesso a que Portugal, sob o poder socialista, tem direito. Mas o meu ponto já nem é tanto já falámos sobre a TAP várias vezes aqui.
sobre a debilidade deste sucesso. É que o resultado de tudo isto, aquilo que é apresentado como uma vitória, é a privatização da TAP. Sim. Exato. É a privatização da TAP daqui por 2 ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Reparem, nós estamos metidos nesta embrulhada com a TAP porque António Costa, muito antes do Pedro Nuno Santos ser ministro, porque António Costa, o Partido Socialista e os seus aliados na comunicação social fizeram da privatização da TAP levada a cabo pelo governo de Pedro Passos Coelho em 2015 como um crime de lesa pátria. Que não podia haver empresas privatizadas, tinha que haver uma empresa... nacionaliza-se, mete-se lá dinheiro de contribuinte e vai-se vender depois a empresa novamente. E mais pequena, em condições muito mais desfavoráveis a quem via comprar. É que já nem temos a possibilidade depois de escolher como podemos, apesar de tudo. Eu recordo que a privatização da TAP do governo Pedro Passos Coelho começa em 2012 e é rejeitado um comprador, porque não tinha condições para fazer cumprir o que nós queríamos da TAP, e depois é escolhido um segundo comprador em 2015. Portanto, veja-se, a privatização da TAP é afinal o grande triunfo. Isto revela não só, também é preciso dizer, uma grande falta de escrutínio, porque as perguntas que têm que ser feitas a Pedro Nuno Santos, que se anda a passear por todas as televisões, então, mas agora a privatização é a solução para a TAP? Então estes últimos 6 anos não foram um imenso logro que foi perpetrado aos portugueses? Logro e caro. Caríssimo, um logro político e com uma despesa incalculável. E já agora um terceiro detalhe também nestes últimos dias que eu acho que reflete bem este impasse a que nós chegamos. Agora nós já temos os dados do censo, aquele censo que todos os portugueses tiveram de preencher, senão pagariam multas pesadas. Agora os dados já estão trabalhados e nós não tivemos tempo aqui de discutir o censo, mas dou só esta nota. Os dados relativos ao envelhecimento da população são muito mais graves do que até se presumia na análise preliminar que foi feita quando os dados chegaram. Ou seja, uma vez feito um estudo mais aprofundado dos dados que recebemos, o país está mais envelhecido do que se pensava. Estamos a envelhecer a uma taxa muito rápida, mais rápida até do que se pensava, e isso também vai agravar este conjunto de problemas a que nós nos temos referido. Temos 182 idosos para cada 100 jovens. Exatamente. Agora nós temos isto tende a piorar. Tende a piorar. A taxa de aceleração o ritmo de aceleração dessa taxa agravou-se. Nós perdemos mais população residente do que pensávamos, nos dados preliminares. Neste momento há menos portugueses residentes do que no ano 2000. Bom, você está com o Dia D. Como sabe, o Dia D é um programa criado para analisar o país à direita. E, meus senhores, se não tiverem mais nada a acrescentar na área nacional... Só para fechar a nossa análise da situação nacional, nós estamos perante um enorme desastre. Quando estes 25 anos, 30 anos, isto é, desde meados da década de 90 até agora, um dia forem analisados, vão ser analisados com horror. A divergência económica, o declínio demográfico, o desaproveitamento de condições que nos deram. A oportunidade perdida, naqueles que foram para o resto do mundo os maiores anos de convergência e de crescimento económico da história da história da humanidade. Sim. Isto é, quando economias e sociedades tinham sido pobres durante décadas, na época contemporânea, recuperaram, convergiram com o Ocidente. Portugal, que tinha sempre aproveitado as épocas de crescimento da economia mundial para convergir, pela primeira vez ficou para trás numa dessas ocasiões. E ficou para trás, não apenas ficou para trás economicamente, mas está a desaparecer um bocadinho, está a começar a desaparecer. E quando juntarmos a isto outros indícios de que não falámos até agora, sobre as instituições que têm avaliações cada vez mais negativas em termos do seu funcionamento, da sua qualidade, percebemos que o Partido Socialista, depois de 1995, colocou mesmo o país numa rota de declínio, de uma espécie de poço, a descer o poço. E é espantoso, e isto vai ser analisado certamente como matéria de estudo de ciência política, como é que enganou tanta gente durante tanto tempo. O julgamento da história vai ser severo, vai ser mesmo severo. Miguel, para que as pessoas não tenham dúvidas, os dados que estiveste a citar com os gráficos
A fonte é o FMI. FMI. Que é para não haver qualquer dúvida. Quando o World Economic Outlook alargou-se a base de dados, sobretudo aquela que trabalha com paridades de poder de compra, quer dizer, o indicador económico estatístico, que nos permite comparar realmente as economias umas com as outras. Alhos como bugalhos. E claro, saiu a semana passada. E numa situação destas, é óbvio que também é um sinal do declínio não haver uma oposição que diga nós queremos tirar o Partido Socialista de lá, temos de o afastar do poder, é uma matéria de urgência nacional. Pois. Porque isto permite comparar laranjas com laranjas e não laranjas com tangerinas. Estes números que o Miguel acabou de referir. Bom, feita a análise nacional, de forma muito sucinta, vamos à parte internacional. Rui, aqui temos vários problemas. Ucrânia, Polónia, por onde é que queres começar? Pois temos vários problemas e não devíamos ter. Não sei se vocês se recordam que há cerca de um ano, em janeiro de 2021, tinha-se resolvido os problemas do mundo. Donald Trump tinha deixado de ser presidente dos Estados Unidos, era o único problema que isso não era, quer dizer, liam os jornais como eu lia, não é? Falta o Bolsonaro, se calhar era por causa do Bolsonaro. Sim, deve ser, sim, falta esse detalhe, essa nota. Portanto, o Trump ia-se embora, o Trump era responsável pela pandemia, Trump era responsável pelas coisas desagradáveis que as pessoas dizem na internet e que sem ele não dizia. Portanto, era uma pessoa indecente e com Joe Biden vinha a decência, vinha tudo isso. Era responsável pelo mau comportamento dos russos? Era responsável pelo mau comportamento dos russos, hostilizava os chineses, enfim, havia uma série de coisas. E agora temos Putin a dizer claramente que quer recuperar o império que caiu aquilo em 1989. Aquilo que nós estamos a perceber, obviamente, é que foi, mais uma vez, estávamos a falar de logros, de fraudes, a imensa fraude política que foi a maneira como as elites ocidentais usaram Trump para disfarçar problemas, para dizer, bem, vocês não estão contentes, as coisas não estão a correr mal. Mas ele também pôs-se a jeito, Rui. Não, ele pôs-se a jeito e saiu pondo-se a jeito mais, mas é verdade que eles precisavam tanto de Trump que quando nós acompanhamos as discussões políticas americanas, vemos a tentativa do impeachment já depois de ele ser presidente, a perseguição a Trump até hoje, com aquela história do dia 6 de janeiro, lá da invasão do Capitólio, como se fosse como se ele tivesse posto os tanques na rua para um golpe de Estado. Sim, aquilo foi vergonhoso, foi uma coisa que não se faz, mas a insistência revela também o vazio de propostas e o vazio de ideias daqueles que o substituíram. A grande ideia que veio foi a de tentar explorar o poder financeiro da Reserva Federal nos Estados Unidos, tal como na Europa se estava a explorar o BCE, isto é, o Ocidente julgou que iria resolver os seus problemas através de uma nova indústria, que era a fabricação de dinheiro. Com a globalização parecia que a inflação tinha acabado, a China garantia que os preços ficariam sempre abaixo e, portanto, os governos ocidentais podiam resolver todos os seus problemas, aliás, como estavam a resolver desde 2008, desde 2009, imprimindo dinheiro, isto é, impedindo crises através de uma espécie de keynesianismo mágico. Então, aí sem limites nenhuns, uma vez que havia sempre a China para garantir que os preços dos bens, sobretudo manufaturados, etc., continuavam baixos. E aquilo, a grande novidade de 2021, para alguns, obviamente, terá sido descobrir que, afinal, Donald Trump não era a causa de todos os males do mundo e que Joe Biden não era aquela figura extraordinariamente competente, como se viu em Cabul e no Afeganistão. A outra, acho que é essa descoberta grave, que é a do fim desse mundo do dinheiro barato e do dinheiro inesgotável. Chama-se inflação, ainda houve a esperança durante uma série de meses, esperança ou uma tentativa de ilusão. Isto é temporário, isto tem a ver com a pandemia, com a disrupção das cadeias de abastecimento. E é cada vez menos temporário. Quer dizer, não era possível empilhar dívidas enormes, fabricar cada vez mais dinheiro. Já se tinha notado
aquilo tinha-se começado a notar nas bolsas, aquele disparar, enfim, a inflação dos ativos nas bolsas, com tanto dinheiro, obviamente, o imobiliário, etc., estavam a disparar. Mas julgou-se que o resto ia ficar, não, e agora o resto também está a arrastar-se. Isso vai levar a que, obviamente, muita coisa vai mudar a partir de agora. Mas deixa-me voltar à Ucrânia. Não estás preocupado com a marcação de território que Putin está a fazer? Quase que a dar a entender que ele quer voltar àquelas fronteiras pré-1989. Um dos conselheiros de Putin diz, citado num jornal, que a Rússia, para evitar o caos interno, tem de ter caos externo. Quer dizer, isto é, tem de exportar o caos. Sim. É uma necessidade de exportar o caos. Há quem tente examinar o problema da Ucrânia em termos geopolíticos, isto é, a aproximação da NATO. Eu penso que tem muito mais a ver com a situação interna na Rússia. A Rússia, tal como está organizada, não pode ter ao seu lado casos de sucesso de economias de mercado, democracias pluralistas ali ao lado. E, portanto, precisa de manter também uma espécie de um círculo à volta cordão sanitário. Zonas de instabilidade bastante grandes, até para dar ao Estado russo uma possibilidade de exercer o seu poder, de mostrar que os inimigos estão às portas, que é necessário defender. Portanto, aí talvez aquela velha tese que era aplicada em tempos à análise, enfim, a outros casos históricos, da prevalência, o predomínio da política interna na política internacional seja de aceitar. Parece-me que é isso. O Ocidente, em 2014, perante a invasão a anexação da Crimeia, não fez nada. É provável, as análises que fazem, que Putin poderia saber que uma ocupação da Ucrânia causaria também bastantes problemas. Portanto, o que lhe interessa mesmo, o que lhe pode interessar mesmo é ter uma zona de turbulência, uma fronteira de turbulência entre o Ocidente e o seu império, porque a Rússia continua a ser ainda assim um império, e, portanto, menos uma invasão. Isso quer dizer, penso que isso deve ser a grande esperança ocidental, de não ser confrontada com aquilo que muito provavelmente iria ser uma confissão de incapacidade, mais uma vez. É que eu tenho certeza que o Ocidente não interviria. Não, de certeza, quer dizer, isso quase de certeza, quer dizer, e talvez isso quase de certeza, há aquelas ideias depois de atuar através de sanções económicas. A verdade é que nós aí também temos de olhar, agora, independentemente destes incidentes, há coisas muito importantes que estão a passar a leste. Parece-me que aquele uso pela Bielorrússia dos imigrantes do Médio Oriente como armas humanas contra a União Europeia é mais grave, porque neste momento é a Bielorrússia que faz, indo buscar com aviões imigrantes. Há outros países no Mediterrâneo que não precisam de fretar aviões para ir buscar imigrantes, têm-nos lá, aos milhões, a Turquia, os países do Norte da África, etc. Sim. E acho que isso é muito mais preocupante como arma de chantagem, de cerco e de pressão sobre o Ocidente, um Ocidente que continua a... Atenção, um Ocidente que sim... 2005 é aquele momento em que as economias do resto do mundo passam a ser responsáveis pela produção da maior parte da riqueza mundial, era uma coisa que não acontecia desde o século XVIII, portanto uma grande transformação nos últimos 200 anos, mas o Ocidente, os Estados Unidos, continua a ter uma projeção militar, financeira que nenhum outro país ainda... nem a China, ainda tem. E, portanto, agora, tem uma enorme incapacidade, como se viu, para usar esse poder. Estão muito divididas, estão em processos de crise, uma grande incapacidade de enfrentar as questões e de ser decisivo, e isso, claro, não escapa aos seus rivais e àqueles que querem afirmar. Eu creio que é, neste momento, a fraqueza ocidental pode ser uma tentação, sobretudo uma tentação para Estados, por exemplo, como a Rússia, que também estão em processos de enfraquecimento e podem sentir que isto é a janela de oportunidade para marcar território. Miguel, e qual é a tua análise em relação aos factos internacionais? Ainda não falámos da Polónia, por exemplo. É verdade, já lá vou. Mas eu posso talvez começar aqui pela questão da China. Acho que agora já é evidente para todos que o conflito entre a China e os Estados Unidos, se não lhe quiserem chamar conflito, se não lhe quiserem chamar Guerra Fria, a competição entre a China e os Estados Unidos,
vão definir os próximos, não sei se décadas, mas certamente os próximos anos do ponto de vista geopolítico. Tudo vai andar à volta disso. A China está a construir uma área de influência enorme, gigante, com capacidade também de projeção militar, para além da económica, infraestrutural, apropriação de fontes de matérias-primas e por aí adiante. E do outro lado está os Estados Unidos, que por enquanto ainda tem uma posição, de alguns pontos de vista, desde logo militar, de supremacia global, mas está num processo de enfraquecimento. E, sobretudo, o grande ponto de interrogação é até que ponto é que o sistema político americano vai poder responder por aqueles que dizem nós não nos rendemos já, àqueles que dizem que o século XXI vai ser chinês. Nós temos uma resposta política a dar. Será que o sistema político vai conseguir articular essa resposta política? Eu acho que isso ainda está por saber. E neste momento é a grande incerteza que paira sobre os Estados Unidos, não sobre os seus recursos, sobre a capacidade da sua população, que está sempre em renovação, encontrar formas engenhosas de superar crises, seja de atraso tecnológico, seja de atraso militar, seja de reveses económicos, mas politicamente se pode articular uma estratégia de médio e longo prazo que é de conter a China e de conter o avanço da China. E aqui também entra a questão da Rússia. Nós já não nos lembramos, mas Putin, quando se tornou o homem forte da Rússia, ainda Yeltsin era presidente da Rússia, ele já era o homem forte, Putin alimentou o sonho de a Rússia ser membro da NATO, que é uma coisa que hoje parece completamente disparatada. Mas isso queria dizer o quê? Que para Putin essa diferença entre política externa e política interna não existe. A Rússia só existe historicamente para Putin e pelo seu círculo mais próximo, esta nova forma de nacionalismo russo. Eles nem sequer chamam nação russa porque acham que nação é uma concessão ao liberalismo ocidental que eles repudiam. Chamam-lhe civilização russa. Que esta civilização russa ou existe como grande entidade geopolítica ou não existe. É demasiado grande, tem demasiada heterogeneidade, demasiada diversidade, desde logo uma população muçulmana a crescer que Putin teme, população russa, dentro das fronteiras da Rússia, que Putin teme, e então precisa de garantir que estas fronteiras próximas estão sempre neste campo de indistinção entre a ordem e a desordem. No caso da Ucrânia, nem sequer é tanto o regresso ao Império Soviético, eles são explícitos quanto a isso. Putin e os seus mais próximos denunciam como a União Soviética fez tantas concessões territoriais à Ucrânia. Daí a anexação da Crimeia, essas coisas todas. É o regresso, sim, à civilização russa eterna, se quiser chamar assim, imemorial, czarista. E para isso é preciso manter sempre, não fronteiras demasiado rígidas, mas naqueles Estados como a Ucrânia ou a Bielorrússia, onde há uma grande afinidade, a que eles chamam civilizacional, é garantir que nada ali pode germinar de ordeiro, de próspero, e muito menos com simpatias ocidentais. A União Europeia, no meio disto tudo, onde é que se coloca? A meu ver, sobretudo junto da elite europeia, aqui esta diferença entre a elite europeia de um lado e depois os eleitorados nacionais, nós não sabemos como é que esta articulação se vai fazer nos próximos anos, mas na elite europeia há uma consciência quase dramática de que a União Europeia ou se torna também uma entidade geopolítica ou morre. Que não tem nenhuma possibilidade de sobreviver neste confronto até com blocos geopolíticos, como o caso da Rússia, que é muito mais pobre que a União Europeia, que está numa crise demográfica terrível. Na Rússia, os governos de Putin, os sucessivos governos de Putin, desistiram de reformar a economia. A Rússia converteu-se, cristalizou-se num petroestado, para todos os efeitos, portanto, que tem grande indústria militar, mas pouco mais. No caso da União Europeia, há esta consciência de que se ou a Europa se converte numa grande unidade geopolítica ou então não tem possibilidade de competir com estes grandes blocos que se estão a formar. Isso quer dizer o quê para nós? Quer dizer que vai haver uma grande pressão para a centralização do poder na União Europeia. A seguir ao Brexit foi esse o fogo que se encontrou ainda com a Comissão Juncker, mas isto agora é explícito e vai-se fazer de várias maneiras. Na política de concorrência, desde logo, na política comercial, os instrumentos que foram aprovados agora nos últimos 2 meses que dão poderes à Comissão para retaliar sobre parceiros comerciais, uma coisa que nunca existiu na União Europeia, mas também a centralização orçamental, que os governos socialistas no sul da Europa anseiam, porque é a possibilidade de perpetuar esta nossa decadência aqui, na Grécia, na Espanha, Itália, Portugal e por aí adiante, mas também de garantir uma homogeneização no seu espaço interior para garantir coerência essa unidade geopolítica. Isso vai ter reflexos sobre muitos aspectos da vida europeia. Acontece que há 2 ou 3 Estados, uns mais pequenos, outros maiores, que resistem
a esta tentativa de homogeneização europeia. É verdade que há ali divergências ideológicas que estão ali também à superfície e na profundidade deste debate todo. Falo agora daquilo que separa a Hungria e a Polónia, e agora mais recentemente mais a Polónia até do que a Hungria, do resto da União Europeia. A que a Polónia responde com um acórdão do seu Tribunal Constitucional que agora a Comissão Europeia considera ilegal. Nós estamos agora abraçados com uma crise de grandes proporções que tem, no entanto, este detalhe, que é mais do que um detalhe. Nós aqui vemos este debate entre a Polónia e a Hungria de um lado e a União Europeia do outro, de uma maneira totalmente binária, porque como a maioria do país em Portugal despreza governos com orientação de Orbán e Morawiecki, então nós damos a razão imediatamente à Comissão Europeia, porque ou discrimina os homossexuais de um lado, ou porque tem o sistema judicial controlado no outro. Mas os polacos, naquele Tribunal Constitucional, naquele acórdão do Tribunal Constitucional, fizeram uma coisa interessante. Eles praticamente copiaram o acórdão do Tribunal Constitucional alemão. Eles foram habilidosos aí. Lá no acórdão eles citam jurisprudência equivalente de outros Estados, mas eu não conheço outra jurisprudência, mas conheço a do Estado alemão, do Tribunal Constitucional alemão, que diz o quê? Diz uma coisa muito simples, diz que, em última instância, naquilo que for vital para um Estado-membro, isto disseram os alemães, têm dito os alemães desde o acórdão do Tratado de Maastricht até o ano passado. E agora dizem os polacos, claro, é conveniente para os polacos, mas seja como for. Mas naquilo que for considerado vital para o Estado-membro, seja a Polónia, seja a Alemanha, os órgãos nacionais não se podem demitir da prerrogativa de julgar a compatibilidade entre a lei e o direito europeu e a lei e o direito interno. Portanto, a ideia é que seja, neste caso, o Tribunal Constitucional Polaco ou o Tribunal Constitucional Alemão a decidir se determinadas decisões europeias são ou não são compatíveis com a ordem interna dos Estados-membros. E do outro lado, o que é que se responde? Inclusive, a grande maioria da opinião que se pronunciou sobre estes temas aqui em Portugal. Não. A União Europeia, para sobreviver como uma união política que ela é desde o Tratado de Maastricht, tem de haver uma supremacia indiscutível do direito da União Europeia. E, em caso de conflito, quem dirime o conflito entre a União e o Estado-membro é a própria União, através do Tribunal Europeu de Justiça. E não pode haver discussão quanto a isso. Se há um Estado que discorda, nós vamos penalizá-lo. No caso da Polónia é mais fácil, porque dizemos assim, vamos bloquear os fundos europeus. Mas no caso da Alemanha, que fez exatamente o mesmo acórdão, as coisas não são assim tão fáceis. O poder é diferente. Bom, temos mesmo a fechar. Não, era só para dizer uma coisa em relação à questão da União Europeia. A União Europeia vai ser tentada, como muitos responsáveis europeus nos últimos anos, a jogar o jogo geopolítico. O jogo geopolítico, de facto, exige uma homogeneização das condições dentro da Europa. Elas não serão só postas em causa no leste, por essas opções diferentes em relação às ordens políticas e constitucionais, mas serão também postas em causa em termos económicos, por exemplo, no sul da Europa, que está num processo de degradação. Portanto, eu creio que esse jogo geopolítico, a tentativa de imaginar o mundo como um confronto entre blocos, como nos anos 30 do século XX se tentou a fazer. Isto é, imaginar que o destino do mundo seria o confronto entre grandes blocos e que deu a Segunda Guerra Mundial na Europa como um dos resultados disso, através da Alemanha a tentar constituir o seu bloco também à custa da Rússia, à custa da União Soviética. Se a União Europeia se começar a convencer disso, vai pôr em causa aquilo que foi um bocadinho as condições do seu alargamento, que foi uma certa flexibilidade, uma certa capacidade de integrar situações diferentes e de admitir níveis um bocadinho diferentes. E, portanto, eu prevejo a manter-se este percurso e esta mentalidade geopolítica grandes problemas na Europa, a leste, no sul, enfim, em todas as zonas geográficas. Agora sim, chegamos ao final do dia 10 desta semana. Quero pedir desculpa que nós ultrapassámos ligeiramente aquilo que é o tempo que costumamos fazer de duração do programa. Também já lhe expliquei que é o último dia deste ano. No próximo ano, estes senhores e o Vasco e o João Marcos de Almeida também continuam aqui connosco, portanto, o dia D não vai ficar por aqui. Resta-me desejar-lhe, em meu nome e destes senhores, um grande final de ano, que entre bem em 2022, porque na próxima segunda-feira nós já estaremos aqui, de novo. Para o final, fica aquele pedido de sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Obrigado, meus senhores. Até à próxima semana.